Olá, bom dia. Aqui é a Angelina do Andrexé, município de Três Marias, Minas Gerais, no Brasil. Ô, gente, meu canal tá desfalcado aí, pra quem acompanha, né? Igual eu tive muito doente, não tava tendo nem graça pra gravar vídeo. Passando mal demais, né? Não tem nem graça com as coisas. E às vezes tava até pensando em gravar uns vídeos de culinária, né? Mas aí eu adoeci, nem comi, eu comia. Como é que eu ia ficar fazendo, né? Tinha até nojo da comida. Passei por um problema muito sério de saúde. Vomitando, dor nos pés, dor nas juntas, inchada. Era dor no corpo para todo lado e fui arruinando. Cheguei, o ponto de chegar em crise de vômito, né? Quando eu comia, eu vomitava. Comida não fazia digestão, tão passando mal, pressão tão alta. Aí eu ia lá no posto. A médica mudou meu remédio de pressão que eu pedi ela, depois eu fui pressão alta, voltou pro mesmo. Eu tomava querotenalol e losartana. Ela tirando de mim o Flosemida, disse que eu não podia ficar tomando Flosemida. E eu com as juntas inchadas, os pés inchados. Falei com ela que eu tinha que fazer uns exames, que a circulação não estava passando para meus pés, não. Aí ela me deu os pedidos de exame, eu fui lá, fiz os exames, paguei os exames, trouxe os exames, mostrei ela. Diz ela que eu tinha tirado um raio-x do meu pé, diz que tinha dado gota, doença da gota. Aí, diz que o exame de urina não tinha dado nada, de sangue não tinha dado nada, deu ruim. Ruim, ia lá, pressão alta, fui lá mais umas 2 vezes. Volta remédio para trás, volta remédio para frente. Nisso ela passou para mim um remédio para diabetes, que eu tava não sei com o que alterado. Diz que eu tava com gota. Sabia nem o que era gota, via falar, né? Que diz que a gota dói demais o pé, mas eu mesmo não tinha conhecimento da doença. Ela não me explicou nada sobre a gota. A única coisa que ela falou comigo é assim, que eu evitasse carne vermelha. E eu passando mal cada dia, pior, pior. Fui lá mais umas 2 vezes com pressão alta, ela não mandou eu para o hospital. Não pôs remédio debaixo da minha língua para baixar a pressão. Mandou eu voltar para os remédios. Passa por um remédio de pressão, volta para o outro que já estava tomando, larga um, volta para o outro. Diz que não era para mim parar com Flosemida. Que aí, como eu tava com o pé inchado, que eu tomasse Flosemida só uns 5 dias e parasse, que eu não podia ficar no Flosemida, e não sei o que eu queria tirar o Flosemida. E aí, vai esse rolo, e eu fui ficando ruim, e eu vomitando, fui lá, falei com ela que tava vomitando, comia as coisas, não fazia digestão, vomitava, e aí só, falei, ué. E aí eu fui olhando na internet o que era a gota. Foi que eu fui vendo o que era doença gota, que eu nem sabia como é que era. E conversando com outras pessoas que têm entendimento, que foi me falando o que era a gota. E eu achando que tava de gota, igual ela falou, e eu ruim. Aí quando eu fui lá mais umas 2 vezes, pressão alta, que ela não mandou para o hospital. Não põe um remédio na minha língua para baixar a minha pressão. E os outros médicos tinham aí, quando você chegar com pressão alta, eles se preocupavam. Ela põe remédio para frente, põe remédio para trás. Falei, isso tá errado. Falei, essa médica tá errada. Aí eu peguei e falei com meu marido para pagar uma consulta para mim com o doutor Antônio Nunes. Já tinha ido no hospital, tomado remédio para dor no pé, pressão alta. E eu falei lá que eu tava de gota, que ela falou que eu tava de gota. O médico me deu remédio lá no hospital, até antibiótico. Mas por quê? Porque eu falei que tava de gota, porque a médica aqui do Andrexé falou que eu tava de gota. Aí quando eu cheguei no doutor Antônio Nunes, eu não podia nem ter tomado o antibiótico que eu tava tomando, que o médico do hospital passou. Mas a culpa não foi dele, doutor Joaquim, eu consultei com ele. A culpa foi dela que falou comigo que eu tava de gota, eu peguei e falei com ele. Eles perguntou se tinha feito exame, falei que tinha. Mas eu não tava com o exame para mostrar, confirmei que tinha. E sendo que eu não tava de gota, fui pro doutor Antônio Nunes, médico bom, que entra na causa do paciente, Antônio Nunes, chama Antônio Nunes. Fui pro Antônio Nunes. Quando chegou lá, eu dei ideia de levar os exames.
Aí eu mostrei ele os exames. Quando eu mostrei o exame, ele falou: não, você não tá de gota, não. Seu ácido úrico tá elevado, pouca coisa aqui não causa isso, não. Aqui, ó, no seu exame de urina aqui tá que você tá com infecção de rins. Infecção de rins pesada. Seu caso é urgente. Problema dos seus rins. Você vai pegar o papel aí na frente, aí o número do Eduardo Gogói lá de Curvelo. Marcar uma consulta em Curvelo urgente, isso aí pra Curvelo. Seu problema tem que resolver em Curvelo. Falei, mas a médica falou, doutor, que o exame de urina não deu nada, não. Ele falou, deu, tá aqui, ó. Essa infecção de rins. Falei, então ela não soube olhar o exame, não? Ele falou, não, não soube, não. Ela não soube olhar o exame. Problema de rins sério, seu caso agora é pro doutor Eduardo em Curvelo. Aí passou um remédio para abaixar minha pressão, que estava altíssima, que não abaixava. Foi R$ 130 a caixa de um remedinho que ele passou, mas foi o remédio que abaixou minha pressão. E falou, você vai tomar esse remédio até eu sei lá para o Eduardo cuidar de você. E aí eu fui para Curvelo. E aí fui lá, doutor Eduardo olhou o exame, que ela falou que não tinha dado infecção, que disse que era gota, falou, não, é rins. Já passou um monte velho de exame, eu fiz os exames, voltei, internei. Fiquei 9 dias internada lá. 9 dias tratando. Foi tão bom que eu não tava com... Diz ela que eu não tava com infecção nem urina nenhuma, que eu fui para hemodiálise. Tem que pôr eu para hemodiálise, tava quase morrendo. E ela não soube cuidar de mim. Então eu acho assim que os responsáveis pelo posto de saúde tinha que tomar uma providência com o médico desse jeito. Não pode deixar a médico desse jeito cuidando dos outros, não. E eu já vi outro caso aí também, que não sei se a pessoa quer relatar, que disse que também deu rolo aí. Era uma coisa e falou que era outra. Então eu acho assim, se essa médica não tem capacidade de cuidar do enfermo, ela não devia ocupar esse cargo aí, não. Ela não devia ocupar esse cargo aqui para poder enganar os outros com doença, não. Que ela fez foi me enganar. Se eu não vou no doutor Antônio Nunes, eu ia morrer à míngua. Ele disse que eu tava de gota, que gota que eu tava. Agora, como é que uma médica estuda e não sabe olhar o exame? Médico não estuda, não é para olhar exame, para olhar os trem. Nós não sabemos olhar exame, quem sabe é esse que estuda. Então, se ela estudou e não sabe, se ela não tinha certeza, não era vergonha ela falar comigo assim, ó, Angelina, eu não sei olhar, não subo olhar os exames seus, eu vou pedir uma segunda opinião. Eu acho que não era vergonha ela ter falado isso comigo, não. Vou pedir a segunda opinião, amanhã eu trago a resposta. Ou então falasse, não, eu não sei direito o que tá dando esses exames, você procura outro médico, mandar seu para outro. Agora falar que eu tô com gota. Ela não sabe olhar um exame de urina. Um médico que estuda e não sabe olhar um exame de urina. É um absurdo um trem desse. Então vocês tomam cuidado, eu acho que quem comanda o posto de saúde, que eu nem sei direito quem comanda, e o prefeito tem que olhar quem que põe para nós aqui no Andrexé, colocar médico responsável, médico que entra na causa do paciente, médico que cuida da população carente, porque nós somos carentes aqui, nós precisamos de médico bom, médico que estuda direito, que sabe olhar os exames da pessoa. O médico, se ele pagou um exame e ele não sabe olhar, não é vergonha ele falar, ó, eu não sei olhar, vou pedir a opinião de um colega. Agora não é ir passando para os outros, igual passou remédio de diabetes para mim, nem com diabetes eu tô, para que eu tinha que tomar remédio de diabetes? Agora como é que eu tô de gota, não ensino o tratamento da gota. Pressão alta não dava meio para minha pressão. Na cara, o exame na cara lá que eu tava morrendo dos rins, infecção de rins. E diz que a minha urina não deu infecção. Ou então essa médica não estudou, não. Eu acredito que ela não estudou, não, porque se ela tivesse estudado, ela sabia olhar o exame. Não é vergonha. Se não entendeu o exame, pedir para o companheiro, né? Igual tem uns outros médicos, ela falasse, não, eu pedi opinião, outro médico, eu não estou entendendo esses exames, ficava mais bonito do que confirmar uma coisa. E eu fui lá para Curveiro, sabe o que, que eu tomei lá, doutora? Flosemida na veia, e não foi pouca, não. Foi muita. E depois que tirou eu do soro,
2 comprimidos cedo, 2 de tarde. Tive que tomar muita Flosemida para tirar a água do meu corpo, problema de rins. E você não queria que eu tomasse Flosemida? Tive que tomar para tirar a água, ajudar a tirar a água. Tive que ir para hemodiálise. Se eu tivesse ficado aí por conta sua aí, eu tinha morrido. Tava, era morta. Ou talvez tinha dado uma parada cardíaca aí, ó. Porque eu tava com as mãos repuxando, o peito repuxando, boca repuxava, tudo repuxando em mim. Eu fui lá 2 vezes pressão alta, você não tomou providência nenhuma por mim. Eu peço o prefeito que tá, e peço o prefeito que vai entrar aqui em Três Marias, igual tá aí o doutor Danilo, que eu acredito que deve ser ele que deve ganhar a política. E põe médico bom para nós aqui no Andrexé. Põe médico responsável, doutor Danilo, se você ganhar. E peço o Bem-te-vi também, que põe médico responsável, que tem responsabilidade com nós aqui. Não é médico que passa para você o que você não tem, não. Te enganando, não. Fazendo você de boba. Você tá doente, você é enganado de boba ainda. Médico bom, responsável, doutor Antônio Nunes. Porque se não fosse ele, eu tinha dado uma parada cardíaca. Tinha dado. Como é que pode não saber olhar o exame? Se não sabe, tem que desocupar o lugar. Desocupar o lugar, pô, médico que tem responsabilidade, gente. Agora, você já pensou, eu falo isso, não é porque eu quero mal dela, não. É porque se ela não tem condição de olhar exame, ela tem que desocupar o carro, caçar outra coisa para poder ela trabalhar. Caçar outro serviço, então ocupar outro lugar. Ou então ir fazer mais curso para poder treinar como é que olha o exame do povo, fazer mais curso. Ela é educada, trata a gente bem? É. Mas só que tem uma coisa, não adianta, né? Porque a gente vai lá no posto que a gente quer saber resultado da doença da gente, que é ajuda. Você vai lá para quê? Para consultar, para procurar ajuda. Então, quem tem que te ajudar é o profissional da área da saúde. É ele que tem que te ajudar, porque ele estuda. Ele sabe olhar o exame, ele sabe olhar as doenças. Se é um caso que não é para ele passa para outro colega, envia para frente. Não é passar trem falando que é isso, é aquilo, sendo que não tem capacidade nenhuma, não, que essa médica aí, ela não tem capacidade nenhuma. Então, eu peço mesmo o Bem-te-vi, troca o método da Andrexé, Bem-te-vi. Põe médico que tem capacidade de cuidar do povo aqui dentro, porque do jeito que ela fez comigo, ela pode fazer com outros. E até com gente da família dela, ela tem que ver isso. Porque eu não sou parente dela. Mas já pensou se ela fazer isso com o parente dela? Né? Tem a família. Não vai querer, vai? Não vai. Então, que não quer por de casa, não quer por de fora também. Não tem capacidade de olhar exame. Se não está conseguindo, tem que voltar para a faculdade. Voltar ela para a faculdade, para ela estudar, para saber olhar o exame. Olhar as pessoas, a doença das pessoas. Saber trabalhar com o público. Ela tem que saber. Se não sabe, o Bem-te-vi tem que tirar fora. Tirar e pôr gente capacitado. Os médicos que têm capacidade. O doutor Antônio nos olhou meu exame, já falou que meu problema de rins era sério, infecção no rins seríssima. Bastou ele olhar, olhar. E ela que pediu os exames, não soube olhar. Doutor Eduardo, levei lá para ele olhar. Ele olhou, falou, não, como é que pode? Tá aqui, ó, você não estava fazendo exame, não? Falei, fiz aqui. Ué, mas não soube olhar? Falei, não, soube não. O problema de rins está seríssimo. Agora a pessoa falar que eu tô com gota, sendo que eu tô com problema de rins, falar que meu exame de urina não deu nada, sendo que deu, e não soube olhar. Se eu soubesse olhar, eu não precisava de médico, eu mesmo olhar. Mas como eu não sei, você vai no médico para o médico te orientar. O médico estuda para cuidar, para orientar. O médico tem que ser humano, tem que ter humanidade. Agora o médico estuda, não tem humanidade, não adianta. Ele tem que estudar, ele tem que ter responsabilidade para olhar o exame das pessoas doentes. Tem que ter responsabilidade, olhar com responsabilidade. É a vida da pessoa, a saúde da pessoa. É a vida da pessoa. A pessoa pode cair enferma, pode cair em cima da cama. Por culpa de que do médico não ter atenção com o paciente dentro do posto de saúde da Andrexé. Então, acontece é isso aí, ó, engana a pessoa. Você vai lá, o médico falou com você, você acreditou. Você pensa, o médico falou que eu tô de gota. Ué, é o médico estudou, entende, você acreditou nele.
Eu acreditei nela, tô de gota, contando pra todo mundo. Gota, tô de gota. O pé doía demais de gota. Tá inchado, é gota. Que mané, gota, doutora? Meu problema era problema de rins. Não onde é que tá a sua responsabilidade comigo e com outros pacientes? Você já deve ter passado aí também. Você tem que ter cuidado para não fazer com os outros pacientes o que você fez comigo. É um caso muito sério uma coisa dessa. A vida da pessoa, a saúde da pessoa é muito difícil. Você perder a saúde e você tentando cuidar, indo no posto, procurando tratamento no posto, em vez de você melhorar, cada dia você pior, porque um médico não sabe cuidar de você, não tem responsabilidade nenhuma para cuidar de você. Você tem que ver, você quer ganhar seu dinheiro, você ganha. Mas você tem que ter amor pela sua profissão, ter responsabilidade pela sua profissão. Você está mexendo com vida, vida de pessoas. Não é assim, você está mexendo com a máquina, com a vida de uma máquina. É vida de pessoa, vida humana. Você tem que ter responsabilidade. Se você não dá conta de olhar os exames, vai fazer curso, doutora. Volta, vai fazer curso. Vai aprender, então, para depois você entrar na profissão. Não tem como um médico estar num posto e não sabe olhar o exame. Que é isso, um trem desse? Ele não estudou? Ou você não fez a faculdade de direito? Alguma coisa está errada nesse meio. Então, peço bem te vir, troca nosso médico, bem te vir. As doutora Antônio Nunes põe aqui, ó, com nós aqui, ó. Médico bom, responsável, entra na causa do paciente. Traz ele, ou então traz outro médico que seja igual ele que entra na causa. Porque não é a primeira vez que o doutor Antônio Nunes me olha, não. Uma vez eu passei por médico também responsável aí, disse que eu tava com problema de coração. Aí eu peguei e fui lá nele. Quando eu fui lá, ele falou comigo que tinha certeza que eu não tinha problema de coração, que meu problema era coluna. Mas que eu fizesse os exames do médico que me pediu e me deu mais um bocado de exame, eu fiz, levei para ele. Não tinha nada no coração. Até esteira eu fiz lá para Curvelha e tudo, trouxe tudo os exames para a médica olhar. Que eu não vou citar o nome dela aqui também, porque já passou muitos anos. Aí trouxe tudo, passei lá nele, ele olhou. Meu problema era a coluna, que eu tinha dado um desvio no pescoço. E a médica falando que eu tava com problema no coração, sem fazer exame, sem nada. Então, aí não é a primeira vez que já aconteceu isso comigo, é a segunda. Mas só que da primeira vez foi bom, porque falou que eu tava e eu não tava. Agora da segunda foi pior, porque falou que eu tava com uma coisa, sendo que eu tava com outra. Problema de rins mata mais que coração. O médico falou comigo que é pior do que problema no coração. Agora eu tô aí, ó, fazendo modiala aí, ó. Ó, aí, ó. Mexendo com a hemodiala, indo em Curvelo. Ontem mesmo eu fui, cheguei aqui de noitão. Cansada, moída, doída. Aí, ó, pôs fresca no meu braço aí, ó. Aí, ó. Pôs aí, não. Pôs a fresca aí, tá aí dentro aí, ó. Tá aí dentro. Só que ela não deu certo. Ela não deu certo por causa das minhas veias finas demais. Fiquei tanto tempo sem comer desidratado, só vomitando de gota, que minhas veias fracas não aguentou. Aí teve que cortar o pescoço, para pôr no pescoço, que a veia do braço não aguentou. Tô indo em repouso, 2 meses, posso nem mexer com esse braço. Repouso total. E o tanto de dor que eu senti? E o tanto que eu passei mal? Só nesse braço aqui, ó, para mexer lá, foi 3 horas na sala de cirurgia, mexendo nesse braço aqui, ó. Não é fácil, não. O médico irresponsável que não sabe olhar para você, dá isso aí, porque vai que se ela descobre, fala que eu tava com infecção de urina, podia ter tratado da infecção antes, talvez não tinha chegado nesse ponto, né? Mas aí, como ela não soube olhar, foi ficando. Só mandou parar de comer carne vermelha. Então, parar não, diminuir. Falou comigo, diminui carne vermelha. Aí quando eu fui ver na internet, era muita coisa que quem tá de gota não podia comer, que ela não passou nada pra mim. Fui descobrindo na internet, conversando com as pessoas, e passando mal aí, morre, não morre. Amanhecia o dia e era sentada no sofá, e tampava tudo meu ar, tampava meus peitos, pressão altíssima, enjoo, vomitadeira, dor no corpo, dor nos pés, ruim, 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 morrendo os tiquinhos. E não dava meio na minha pressão. Como é que o doutor Antônio Nunes, eu fui lá, ele deu o remédio para baixar? Foi caro o remédio, mas abaixou.
Para mim poder romper com o tratamento do doutor Eduardo, até o doutor Eduardo cuidar de mim. Ele deu o MEI e ela não deu quando dá MEI. Então, a médica não tá precisando dela aqui, não. Manda a médica responsável para onde é que você é. Tchau.